Eu sou o Bispo Miguel Uchoa. E eu sou Juliane Uchoa. Esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós estamos dando continuidade à temporada sobre Salmos. Estamos então salmodiando. Já vimos alguns salmos, e vimos o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 91 e outros, e agora vamos ver hoje o Salmo 42. A gente fez aquela pesquisa, algumas pessoas mencionaram os salmos que mais gostariam, e o 42 está entre eles. Um dos salmos muito conhecidos. E cânticos já foram feitos sobre esses salmos. E ele é existem um cântico, hinos, né? E ele é um cântico, como já diz aqui, o mestre da música, um poema dos coraitas. Primeiro, eu quero lembrar que o salmo anterior é comprovadamente um salmo de Davi, e esse salmo 42 ele não está claramente especificando quem é o autor. Pela tradição da crítica e da crítica da literatura, se entende que o salmo anterior, assume-se o salmo anterior. Então, esse salmo, muito provavelmente, era o salmo de Davi. E quando o contexto, o que se entende é que é o contexto de um momento de angústia, é uma oração de busca por Deus, de um momento de angústia de Davi. E quando Davi estava fugindo, né? Das Muito acusações provavelmente de quando ele Absalão. fugia de Absalão. Lembre-se, Absalão é o filho de Davi, que se rebelou contra ele, deu um golpe de Estado, que quis derrubar o próprio pai. Então esse é o contexto de um homem encurralado, de um homem buscando pela presença de Deus. Isso. E, assim, só para fins didáticos, né, a gente pode dividir ele em duas partes. Ele tem 11 versículos, e no versículo 5 e o 11, eles são idênticos. E a gente pode ver dois blocos, e nesses blocos a gente pode ver uma progressão de declaração de fé também. É lindo. Então a gente pode começar agora versículo a versículo e fazendo os comentários para vocês. Alguém pode perguntar, o que é esse poema dos coraitas? Você quer explicar? Os coraitas, aí você tem que ir para Números 27. Os filhos de Corá? Isso, quando houve aquela questão de que nem todos os clãs, né, resistiram e tal, mas os filhos dos coraitas, eles permaneceram por alguma misericórdia mesmo do Senhor. E esse cântico é como se fosse assim, se alegre, né? Por mais que aconteceu tudo isso, você ainda está vivo, você ainda pode louvar o Senhor, você ainda tem esperança, enfim. Então é meio poético, né? Misturar essa situação com a situação que Davi estava vivendo. Então, por isso que muitos consideram que, de fato, foi Davi, né? E pelo o relato do que está acontecendo, a forma da escrita, e tudo isso realmente inclina muito a ser Davi que escreveu. Então, vamos lá. A gente vai por blocos e a gente vai estudando. Na NVI, tá? Abra sua Bíblia aí, na NVI. Nós vamos começar com o versículo 1 e vamos, aos poucos, caminhando. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 1. Vocês sabem o que é a coça? É aquele animal que... A gente aqui eu acho que tem outro nome para aquele animal. Mas a coça é aquele animal que vive nas águas, nas correntes das águas, como uma doninha. Parece uma foquinha assim. Ele vive dentro da água, ele não é um animal aquático, ele vive nas correntes das águas. Porque é lá onde ele se alimenta, é lá onde ele se protege, ele mergulha, ele se protege dos animais e tal. Aí o salmista está dizendo, como a coça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti. Porque sem a corrente das águas, a coça está perdida. A água representa o alimento, né, o revigor e a proteção também, né, porque é um animal muito caçado. E aí é essa nossa angústia, o nosso sentimento da nossa alma com relação a buscar a Deus, né, para sair da angústia, porque Deus dá água viva e Ele nos dá proteção. E Davi, no contexto de fuga, ele dizia que a alma dele estava se sentindo como uma coça. Agora veja o que está por trás disso, como representa bem
o poema, né, representa bem, por isso que é muito poético, o coração angustiado, né? Porque ele sabia o que era uma coça, esse povo sabia o que era uma coça, esse povo sabia o que era esse animal, como ele precisa da água, água corrente. Ele é daquele grupo de animais que faz aquelas barragenzinhas. Ou seja, ali é o lugar dele viver. É ali que ele se alimenta, é ali que ele se protege, como disse Ju. Então, quando o salmista diz, a minha alma quer você, Deus, como a corça precisa dessas águas correntes. Ou seja, uma grande necessidade. Isso. E aí, como vocês sabem, a gente pega alguns comentários aqui também de Spurgeon, né? A gente indica a leitura. Esse é só o volume 1. E Spurgeon faz um comentário nesse primeiro versículo que é assim: quem tem sede não cessa. A avidez dos nossos desejos pode ser usado como argumento com Deus. Quanto mais intensa, né, essa avidez, melhor, porque há promessas especiais para quem for inoportuno e insistente. Olha que lindo! Isso é uma declaração de Davi muito forte, né? É essa comparação que ele tentou fazer para transmitir o quão ele anseia pelo Senhor, quanto a alma dele precisa estar no Senhor. Inoportuno no sentido assim, da questão. Isso. Será que Jesus não pensou nisso quando estava elaborando a parábola do juiz? Quando ele disse que a viúva que ficou aquela lá, viúva que ficava chamando o tempo todo. E o juiz julgou a causa dela. Pro juiz estava o quê? Inoportuno. Não, minha filha, toda vez essa mulher vem. Isso. E aí foi a insistência. E aí a escritura estava na mente de Jesus, né? Muito claramente. É verdade. Versículo 2. 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele reforça a questão da sede, mas ele complementa. Não é sede de um Deus. É a sede de Deus e do Deus vivo. Aleluia. Isso é muito importante para nós, porque a nossa alma, assim como a costa, tem sede de Deus. Do Deus. Exato. Não de um Deus. E é tão interessante porque, veja, a gente quando faz jejum de alimento, né? Muitas vezes há relatos, né? De conseguir vários dias, 20, 40, enfim. Mas água... Então aqui Davi fez questão de dizer, a minha alma não tem fome, a minha alma tem sede. Porque a sede ela é mais intensa. Né? Quando você está com fome, dá aquela dor, dá aquela coisa, mas de repente passa, sabe quando você diz, eita, já passou a fome? Mas quando você está com sede, a boca fica seca, aquele desespero que não passa. Você tem que ser saciado. E é interessante esse aspecto da sede, porque a sede, de fato, como o Ju falou, é insaciável. E a nossa alma anseia insaciavelmente por Deus. Eu estou com Deus hoje e amanhã eu preciso estar de novo. E depois de amanhã eu vou precisar estar de novo. Isso. Eu tenho consciência disso. É uma constante. Quantos litros de água você tem que beber por dia? 1, 2, não sei. Quantos momentos com Deus você precisa ter com Deus? Todo dia? Constantemente. E Spurgeon diz assim, só os espirituais entendem que tipo de sede é essa. Olha que lindo. É uma sede inerente a cada filho de Deus. E quando ele coloca assim, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É uma questão de não só você estar na presença de Deus, mas é aquela face a face. Você está na presença de Deus e você é visto por Deus. Então isso é o relacionamento na completude. É verdade. E é buscar a presença, né? Isso. Versículo 3. Minhas lágrimas, veja a sequência de um desabafo. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois todos me perguntam onde está o teu Deus. Ele está chorando. Se de fato Davi estava fugindo de Absalão, ele estava realmente muito deprimido. O rei estava sendo encurralado pelo seu próprio filho, um filho rebelde. E imagine o choro desse homem, quão profundo era, né? Exato. O desabafo dele, a angústia dele, o quanto era profunda. Porque as pessoas estavam dizendo, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Por que Deus não te livra? Não muda tudo isso? E mais na frente mudou. A história mudou totalmente. Absalão
saiu da jogada, etc. E a coisa se reverteu. E Deus realmente interviu. Mas aqui o pessoal ainda está perguntando, cadê o seu Deus? Lá na frente, esses que perguntaram viram a ação de Deus, né? Muitos deles viram a ação de Deus claramente. Se você seguir a leitura do livro de Reis, tal, você vai ver o quanto Davi, o episódio de Davi e Absalão, como foi. O coração desse homem, nesse momento, que é o que importa, está dizendo, todos estão dizendo, onde está o Senhor Deus? Onde está o meu Deus? E aqui, isso é muito interessante. Quando é que a lágrima é o alimento? Desculpa. Quando é que a lágrima é o alimento? É quando há muita tristeza, né? É tanta lágrima. Acho que ela cai por aqui e desce pela boca. Exato. E alimenta a pessoa. O Spurgeon disse que gotas de água santa que o Senhor recolhe em seu odre. Quando eu li isso, eu fiquei assim, veio a visão assim de um choro muito intenso, mas que a gente pudesse ver como se fosse o Senhor assim com um odre e essas lágrimas sendo colhidas. Essas lágrimas são transformadas em oração e o Senhor escuta a nossa oração. Sabe como é que lindo isso? Não é desperdiçado, é como assim, cada gota da tua lágrima é valiosa para mim, como se o Senhor dissesse isso. E essa questão de onde teu Deus está, minha gente, quantas vezes a gente não está passando provação e vem justamente pessoas com palavras desse tipo, né? E associam que momentos ruins da nossa vida pode ser alguma coisa de castigo de Deus, né? Absalão estava chamando Davi de homem de sangue, porque ele disse, olha o que ele fez contra Saul, né? E tudo. Mas Absalão era um rebelde. Estava levantando uma questão que não existia. Davi não tinha feito nada contra Saul. Muito pelo contrário, Davi preservou a vida de Saul, podendo matá-lo quando Saul queria matar Davi. Davi não revidou. Isso. Para não tocar no ungido do Senhor. Exato. E só duas coisas para a gente ir para o próximo versículo primeiro, é justamente isso, desde o começo. O homem vê a aparência, mas Deus viu o coração. E enquanto Absalão chamava Davi de homem de sangue, Deus chamava Davi de um homem segundo o meu coração. Olha só. E Davi considerava Saul, apesar de tudo, o ungido de Deus. E não se importe com o que pessoas falam, se importe com o que Deus fala a seu respeito. Agora se importe e tema. Porque o seu coração tem que estar muito entregue, muito amando a Deus e muito em temor a Deus, para que esse versículo traga paz ao seu coração e não o contrário. Isso. Porque Deus pode sondar e pode ver e você dizer assim, caramba, meu coração realmente está precisando de uma limpeza. Então entregue no altar do Senhor para que o seu coração seja puro. E por fim, essa questão de onde está o teu Deus, né? Como se a gente pudesse fugir da presença de Deus. E aí essa questão que Miguel disse, teve resposta? Teve, mas o principal ponto da nossa fé é fazer como os 3 homens na fornalha, que disseram, ainda que o nosso Deus pode até nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, nós não vamos deixar de afirmar nossa fé a ele, só adoraremos a ele. É essa a nossa posição que a gente precisa ter, e quando caíram na fornalha, quem estava lá? O 4º homem, Deus. Ele não deixa de estar com a gente, nem quando a gente está nos verdejantes, nem quando a gente está numa fornalha. E é que a gente nunca se esqueça disso. Veja essa observação que Ju fez. A sequência disso é muito interessante. Falou de fornalha, de angústia. E veja que o versículo 4 diz, quando eu me lembro dessas coisas. Que coisas? Essa angústia dele. Né? Essa perseguição que ele vinha sofrendo. Choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Tem tudo a ver com a gente, né? Não tem, não? E depois tem gente que diz que não precisa, né, estar em comunhão. Não precisa ir à igreja, por exemplo. Estar no culto, estar na comunhão dos santos. Quarta-feira nós tivemos o nosso culto presencial e vamos ter quarta-feira de novo, toda quarta-feira durante essa campanha. E a gente percebeu isso aqui que a gente está lendo. A gente percebeu nitidamente, o Senhor falou claramente ao meu coração, sem combinar nada, sem saber de nada. Falou o coração de Júlia, falou o coração de Renatinha em casa, que ela caiu em prantos, quando a gente mencionou que havia muita gente, né? Ali, no final do culto, havia uma angústia no povo, o povo clamando, o povo gritando. Sabe o que foi mais lindo em tudo isso? Porque Miguel, ele disse que Deus falou. A mim, eu vi. E a Renatinha, ela sentiu.
Miguel, ele escutou literalmente. Quando eu fechei meu olho, Deus deu uma visão e eu vi aquelas frases sendo ditas por várias pessoas diferentes. Eu disse, é a multidão clamando por isso, tudo que está sendo dito Foi lindo, aqui. foi um clamor. E Renatinha sentiu como se estivesse na garganta saindo. Do fundo do coração. Aí, isso é corpo. Aí Davi diz, olha, eu choro angustiado quando eu me lembro. Por isso que Davi está chorando, porque essas coisas só acontecem no corpo. Por isso que os irmãos e as irmãs estavam chorando quarta-feira. É um desabafo de não aguentar mais estar longe da comunhão, da caminhada para o culto, para a presença de Deus, para a comunhão dos irmãos. Aleluia. Ele diz, eu fazia isso. Eu fazia isso. E você? Você talvez não esteja podendo ir no culto presencial. Nesse domingo agora, no 13, no próximo domingo 19, já vamos poder fazer culto presencial novamente, de manhã e de tarde. Amém. E nas quartas-feiras. Você tem sua oportunidade, com toda a proteção. Não vá, deixe de ir, não vá. A comunhão é vital. Participe. Se você não está numa célula, entre numa célula. São reuniões, por enquanto, só online. Então, assim, não deixa, porque a gente diz assim, não, a igreja somos nós. Por quê? Porque nós fazemos parte. Só que a igreja em si, ela persevera. Mas uma parte do corpo, se é amputado, a igreja consegue ficar com uma parte, mesmo sendo amputada, mas essa parte que foi amputada, ela não encontra vida. Ela está, como Jesus falou, você tem que estar enxertado na videira para dar vida. Isso mesmo. E olhe o versículo 5, porque ele vai agora consolar a si mesmo. Isso. É bonita essa poesia, né? Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí imagina ele dizendo para ele mesmo, põe a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti eu me lembro. Tu tá já no 6, tá? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Aí no 6 continua. É uma sequência de desabafo, como a gente viu quarta-feira. É um clamor do Senhor, tenha misericórdia. Agora, esse versículo 5 tem uma chave que é preciosa para todos nós. Sabe qual é? Qual é a chave? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? É esse posicionamento que Miguel falou, ele está falando para si mesmo. O que é que isso significa? Ele está ministrando para ele mesmo. Davi está ministrando para ele mesmo. Ele está dando ordens para a própria alma dele. Ele está dizendo assim, por que você está tão abatida? É como se fosse uma pergunta retórica. Você não tem razão para estar abatida. Por que você precisa colocar a sua esperança em Deus? Você ainda irá louvá-lo pelo que ele vai fazer. Então, Davi está ministrando a si próprio. Nós podemos ministrar a nós mesmos. Muitas vezes a gente fica esperando que venha um profeta, uma profeta, e venha e libere uma palavra, e venha e eu assisto um culto e eu pego. Não estou dizendo que isso é excluído, porque isso faz parte de estar no corpo, mas eu estou dizendo que você também não precisa necessariamente esperar e pôr a sua esperança numa ministração de outrem. Você pode pedir que o Espírito Santo esteja junto com você, ministrando a você mesmo, ao seu espírito. Porque você conhece a palavra, e o que Davi está fazendo aqui, ele está dizendo aquilo que a palavra já diz. Ele está lembrando ele mesmo aquilo que Deus já disse a ele. Isso. Ele está tentando relembrar. E aí, se vocês lembrarem, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a louvar o Senhor. É como você vê ele. Olhe, minha alma, não fique abatida. Nós ainda iremos louvar o Senhor. Paulo e Silas, eles estavam numa prisão física. Mas em espírito eles estavam livres. Então eles já estavam aqui, ó, louvando ao Senhor. E o que é que aconteceu? Voltou ao contrário. Quebrou barreiras físicas. Quebrou barreiras físicas. E quando Davi ministra a ele mesmo, ele diz assim, se alegre minha alma, louve minha alma, cante minha alma. Ele quebrou barreiras espirituais. Então, barreiras físicas serão quebradas quando a gente conseguir quebrar barreiras espirituais. Isso. O que estiver no mundo celestial será concretizado no mundo terreno, mas nós precisamos quebrar primeiro as barreiras espirituais e nós podemos ministrar a nossa alma, ao nosso espírito. E a ministração continua. Isso. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por isso que essa sequência é muito importante. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro. Essa é a ministração. Ele está lembrando e ministrando para ele mesmo. Se lembre. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon,
desde o Monte Mizar, ou seja, o Senhor está conosco desde sempre. E aí, qual é a chave nesse versículo 6? Por isso. Por isso de ti me lembro. Por isso o quê? Porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por isso me lembro de ti. E aí Você vai continuar me salvando. Lembra do que Jeremias falou? Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Dá esperança. Essa é uma chave. Veja, esses dois versículos juntos têm duas chaves. Ministrar nós mesmos, nós iremos quebrar barreiras espirituais. E a segunda chave é o porquê que eu faço isso. Como eu faço isso? Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E aí eu quebro, isso é uma chave. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus, porque eu ainda louvarei a Deus. Então, por isso eu trago a minha memória. E aí, quando ele descreve essa questão das alturas do irmão, desde o Monte Mizar, etc., são todas as lembranças de tudo que Davi já viveu com Deus. Momentos especiais, em locais especiais que ele teve momentos com Deus. Aí ele vai agora para outra realidade. Ele vai de novo falar como ele está se sentindo. Lembra aquela progressão? Isso. E só para dizer para você, um momento de tristeza não significa que você perdeu a fé. Não aceite quando alguém vinha dizer assim, e às vezes as pessoas se prendem de não buscar ajuda para dizer assim, a pessoa vai me julgar, vai dizer que eu perdi minha fé, vai dizer que eu não sou um bom cristão, uma boa cristã, não é, amor? Por favor, absolutamente. E aí você vê como o Davi, por isso que diz que é uma progressão de fé, mas a gente tem um momento aqui que a gente desabafa com Deus, a gente se renova em Deus, e de repente aparecem mais problemas, aí você, ai Senhor, e você corre para Deus de novo, você vai ver essa evolução aqui. Versículo 7. Ele diz, abismo chama abismo. Onde é que ele está se sentindo? No abismo. Isso. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Gente, isso é um estado de... Ele está dizendo, eu estou na pior. Isso uma vez eu li isso aqui, é o Salmo 42. O pessoal diz que é o Salmo do surfista. Quando o surfista leva uma vaca. Eu sei o que é levar vaca. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Né? Tem lugar que uma vaca é uma besteira, mas tem lugar que uma vaca pode ser a morte. É verdade. Não é verdade? A história do surfista. Vai lá no Havaí, em Nazaré, vai em alguma dessas praias aí de ondas gigantes e tal, que uma vaca pode levar, como já levou gente a morrer. Ou seja, os vagalhões passando. É um liquidificador. É um liquidificador. Você está dentro. Imagina você estar dentro de um grande liquidificador. É a sensação que Davi está aqui. E a onda puxa, a água puxa com muita força. Mas é tão interessante que esse salmo, como é um poema, é uma música, ou seja, é uma linguagem poética. E quando a gente interpreta isso, é como se Miguel falou, abismo puxa abismo. O que é que acontece? É como se Davi estivesse dizendo, tá todo mundo e tá tudo contra mim. Sabe aquele momento que você vira assim, mas meu Deus, parece que tá tudo dando errado. Parece que tá tudo contra mim. Parece que tá todo mundo contra mim. Pronto. É esse momento que Davi está expressando aqui. É por aí mesmo. É muito interessante, porque veja o versículo 8. Ele já vai clamar de novo. Ele já vai pedir por socorro. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Ele já está de novo se levantando, dizendo, Senhor, as ondas estão me pegando. Assim somos nós. No meio das ondas, do vagalhão, do que for, você vai levantar a mãozinha assim, mas o Senhor, me dê, por favor, aqui. Conceda. Seu amor, me conceda de dia e de noite esteja comigo. A sua canção. A sua canção, a sua alegria, né? A sua verdade, em outras palavras, o que o Senhor tem para a minha vida. E em outras versões, nessa parte diz assim, contudo o Senhor mudará de dia a sua misericórdia. E a gente lembra daquele versículo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã. Aí eu queria deixar uma dica aqui, amor, porque a gente está lendo na tradução NVI. Quando você quiser aprofundar um texto, meditar na palavra, se alimentar na palavra. Pegue uma versão, pegue outra versão no aplicativo do celular, é gratuito. E você vai lá, eita, eu li na NVI, deixa eu ler aqui na Almeida, deixa eu ler aqui na King James, deixa eu ler aqui na NVT. E vai lendo tipos diferentes de tradução. Clareia muito, né? Clareia muito. Traz uma amplitude para aquele versículo. Traz.
No final de tudo, ele disse assim, ó, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Isso que ele disse, né, de me dê o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo. Essa é a minha oração ao meu Deus, que me dá vida. É um coração quebrantado e busca. Para mim, vai cada vez mais solidificando a ideia de que a busca ao Senhor, mesmo no meio das ondas, é ali. Não deixe que as ondas afoguem você. No meio delas, Jonas foi dentro do bicho lá e clamou. E pediu a Deus ajuda. Amém. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Olha a angústia. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Não é interessante? Por que isso está acontecendo? E o que é que acontece? Às vezes a gente acha que não podemos desabafar. Isso é um desabafo. Questionar é diferente de se rebelar. Tem uma grande diferença. É uma conversa com o nosso pai, minha gente. Por exemplo, Senhor, aconteceu aquilo. E eu fico me perguntando, por que isso aconteceu? É diferente você chegar para dizer, por que o Senhor permitiu isso? Porque o Senhor fez isso? Porque se rebelando é diferente. Mas humildemente nos colocando num lugar. Quantas orações, meu Deus, eu já fiz. Senhor, eu não compreendi por que isso aconteceu. Mas eu confio tanto na tua soberania. Eu confio tanto que tu continua no controle. Eu confio tanto. Mas se o Senhor quiser me mostrar agora o que eu estou aprendendo ao passar com isso, tem misericórdia de mim, me mostra. Eu vou aprender com isso, eu vou crescer com isso. Eu sei que tu consegue transformar tudo que há de mal em bênçãos inexplicavelmente, sabe? Então, por que isso aconteceu, paizinho? Por quê? Vem aqui, ministra meu coração, me traz consolo, me faz conseguir passar por essa situação, não é? Me faz assim, eu quero continuar declarando, eu tô aqui na fornalha, mas tu és o quarto homem ao meu lado, sabe? Eu tô aqui cheia de problemas, mas tu não saiu do meu lado. Eu me questiono, sim, por que isso aconteceu, mas eu não questiono quem tu és e o teu caráter, porque eu creio que tu não mudas, tu és o mesmo e tu permanece fiel e bom, amor e justiça. Então, essa declaração, não tem problema que a gente converse com o nosso pai, minha gente, e faça a Deus perguntas, não é isso, amor? Claro, e veja que ele está numa situação, gente, que talvez você nunca tenha se encontrado, mas espero que nunca se encontre. Porque ele vai dizer, ele dá um detalhe da angústia que ele está vivendo, quando ele diz, no versículo 10, ele diz assim, no 10 ele diz, até os meus ossos, eles estão sofrendo agonia mortal, quando meus inimigos zombam de mim. Você já viu alguém dizer assim, eu estou com um sentimento, eu estou muito mal, tá doendo até os ossos, todo o meu corpo está incomodado. Ele está trazendo o detalhe da angústia dele. Mas o que ele fez nessa angústia? Não, leia aí o versículo 10 de novo. Por que você está assim tão triste? Não, o 10 de novo. Até os meus ossos sofreram agonia mortal quando meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo onde está o meu Deus. Ele volta a mesma coisa. Por quê? Porque isso é um desabafo, gente. Isso é uma oração. É um momento onde ele está conversando com... Se você está conversando com seu pai, um dia que você está angustiado aí, vai na casa do seu pai, sei lá, vai conversar e diz, pai, por que está acontecendo isso? Por que essa coisa está assim? Porque você desabafa, você fala com sinceridade e abre o seu coração. Ao contrário de muita gente que entra na presença de Deus e vem com orações pré-produzidas, orações cá para nós, né? Com as formalidades. Aqueles que oram a homens e aí preparam uma oração. Olha que oração bonita. É uma oração para homens e não para Deus. Que lê de engano. Você chega na casa do seu pai e diz, meu pai, esses dias têm sido dias tão tumultuados. O senhor sabe que... Você vai dizer, pai, a coisa está preta. Eu tô numa angústia tremenda. Pai, tô desesperado. Tô desesperado. É assim. É. Essa é a nossa relação com o nosso pai. E eu queria deixar para vocês aqui uma reflexão muito importante sobre isso aqui. Davi, ele está dizendo, até os meus ossos sofreram de agonia mortal, quando o quê? Quando os meus adversários zombaram de mim e me perguntaram onde está o meu Deus. Gente do céu, em nome de Jesus. Por que isso aconteceu com Davi? Ele está mostrando ali a dor por palavras proferidas por pessoas. E muitas vezes a gente não para pensar e medir as nossas palavras.
e medir as nossas atitudes. E a gente tem que escolher de que lado a gente vai ficar, porque o lado de acusador não é o lado de Deus. Só existem dois lados, aquele que acusa e o lado do Senhor. O lado do Senhor não é esse. Então escolha o lado do Senhor. As pessoas costumam falar demais, ter pressa demais para falar demais daquilo que sabem de menos. Então, cuidado para você não se encontrar nessa posição como aquele que fala demais, julga demais, até quando você sabe de menos sobre uma situação. E você não imagina como essa palavra penetra como uma espada que causa dor até nos ossos da vida de alguém. E aqui na vida de Davi, que era um homem segundo o coração dele, mas que quem via isso era quem? Deus. Os homens vinham de outra forma. Então, muito cuidado, porque quando a gente se encontrar face a face com o Senhor, isso não será esquecido do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado nas palavras que a gente usa, sabe? E assim, escolha proferir palavras de vida. Amém. Escolha cortar o assunto quando alguém vem com alguma fofoca, alguma coisa, você está falando do corpo da noiva de Cristo, escolha cortar, escolha impedir que gere fruto do mal, entendeu? Escolha não semear as sementes que são para o mal, escolha proferir palavras de vida, escolha olhar para um lado da pessoa e ver o que você pode achar de bom nela. Escolha ser honesto e sincero nas suas conclusões. Como você pode proferir um julgamento de algo que você nem sabe o contexto, que você não sabe os detalhes, que você não sabe a situação, e a gente se apressa demais para sair falando, como o Tiago disse, domínio próprio está provado onde? No controle da própria língua. Então, muitas vezes uma palavra pode ser destruidora na vida de alguém. Escolhamos proferir palavras de vida. E você vai ver que, olha, tem uma coisa aqui que a gente vai fazer, que é o versículo 11, ele vai novamente voltar. Novamente ele vai clamar, né? Porque o 11 apesar disso tudo que foi mostrado antes. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus. Mas deixa eu complementar aqui, porque a gente vai para o 43. O Salmo 43, ele é a continuação do 42. Ele é o mesmo poema. Tanto que ele volta para a mesma... A gente já concluir ele aqui, ó. Ele volta, depois desse novo clamor, que ele repete pela segunda vez, ainda o louvarei, ele é meu Salvador, ele clama de novo, ó, faz justiça, mesma coisa. Defende minha causa contra o povo infiel, livra-me dos homens e traidores perversos. Quem era o traidor? O filho dele, Absalão. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Amém. Porque aí vem a angústia, por que me rejeitasse? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu devo sair vagando por aí, como ele disse antes aqui? Como é que eu devo sair por aí vagando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade. Elas me seguirão, me levarão ao teu santo monte. Aleluia. Novamente ao monte. Ele volta. Então eu irei ao altar de Deus. Aí ele vai complementar. O Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei. Davi tocava harpa. Uhum. Eu com a gaita te louvarei. Com a gaita única. Com a bateria te louvarei. Oh meu Deus, porque você... Aí ele complementa, termina de novo o poema completo, o Salmo 43, que é junto com 42, porque você está assim tão triste, minha alma? Porque está sendo perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, porque eu louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Então, hoje, gente, talvez você mesmo, que está conosco aqui... Isso é um aspecto importante para você dizer que Davi repete sempre que ele é o meu Salvador. Ele é uma constante reafirmação. Esquece de ter gratidão. Não obstante, né? Apesar de ele estar vivendo essa situação. A gente esquece de ser grato por o maior presente que a gente já recebeu, se você é cristão, a salvação. Tudo que Jesus fez por nós. A gente olha assim e esquece de sermos gratos a isso. Mas essa foi a maior prova de amor que toda a humanidade um dia poderá vir a presenciar e a saber. Foi o sacrifício de Jesus por nós. Então, por que a gente esquece, né? Minha alma, por que tu se esqueceu do que Jesus fez por mim? Lembra disso agora, minha alma? Lembra que ele foi lá voluntariamente e entregou a vida? Lembra que ele fez isso para que a gente fosse salvo e reconciliado? É um exercício, né? Faça
Nesses momentos onde as ondas estão passando por cima de você também, pode ser exatamente hoje, faça o exercício de olhar um pouco para quem tem sido Deus na sua vida. Amém. Amém. Que bênção, que coisa boa. Lindo, né? A gente refletir sobre esse salmo. Vamos seguir adiante. Semana que vem tem mais. E hoje nós vamos pedir que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.